E aí, gente, que alegria receber todo mundo para mais uma exploração visual fascinante. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada super vibrante e, olha, incrivelmente reveladora. Vamos decodificar juntos os blocos de construção de um dos idiomas mais antigos e maravilhosos do mundo. É o momento exato de ver o que antes parecia um labirinto totalmente indecifrável se transformar em pura lógica visual. Vamos desvendar o mandarim. Diante dessa pergunta na tela, a resposta imediata de muita gente é um grande e assustado sim. É super comum ter aquela percepção de que aprender esse idioma é uma tarefa fora da realidade, reservada só para gênios da memorização. Mas, assumindo aqui o papel de um Lao-Shi virtual, ou seja, um professor, o nosso objetivo hoje é provar que por baixo dessa superfície que parece tão complexa, existe um sistema altamente estruturado, lógico e sensacional. Não é mágica, gente, é método. E, para organizar tudo, o nosso plano de hoje é o seguinte: 1. Chinês ou mandarim. 2. O segredo dos 4 tons. 3. A lógica dos ideogramas. 4. Números e gírias secretas. E, por fim, 5. Como construir palavras. Vamos lá? Número 1. Chinês ou mandarim. Para começar, é absolutamente fundamental entender essa diferença. De um lado, temos o chinês. A nossa fonte explica que esse termo se refere, na verdade, à escrita universal, os famosos ideogramas, e a todos os vários dialetos locais falados ao longo do gigantesco território da China. A escrita é a mesma, mas a fala de uma cidade para outra pode mudar completamente. Do outro lado da comparação, a gente tem o mandarim. O mandarim é especificamente a pronúncia oficial, aquele dialeto padrão que foi estabelecido a partir da Nova China, lá em 1949. Foi uma forma genial de unificar o país para que todos pudessem ler e falar da mesma maneira. Então, resumindo a ópera, tecnicamente os ideogramas são chineses, mas a fala oficial que o mundo inteiro estuda é o mandarim. Vamos para a parte 2, o segredo dos 4 tons. Bom, já que o mandarim não tem um alfabeto tradicional com as letrinhas que a gente usa em português, surge uma dúvida de ouro. Como é possível saber o som de um ideograma? É exatamente aí que entra o famoso pinyin. O pinyin é uma ponte fonética vital. É um sistema de adaptação que usa as nossas conhecidas letras romanas para ajudar na leitura e na pronúncia correta dos caracteres. Sinceramente, sem o pinyin, a fonética seria um desafio quase impossível para quem está começando. E tem um detalhe fascinante que o Instituto Cambridge destaca. Todos os caracteres chineses são monossilábicos. Isso quer dizer que, assim que a gente domina algumas consoantes que são um pouquinho mais complexas, tipo o ziwei, o chi, o xi, a pronúncia de cada bloco individual fica super simples e direta, já que cada ideograma é uma sílaba só. O verdadeiro desafio não é bem o som das letras em si, mas sim a entonação. Esse é o ponto crucial da nossa exploração hoje. O mandarim é tonal. O mesmo exato som, só que com uma entonação diferente, vira uma palavra completamente nova. São 4 tons principais, e ajuda muito pensar nisso como um gráfico musical. O primeiro tom, ma, é alto e plano. A voz segue reta. O segundo tom, ma, é ascendente. A gente pode imaginar a voz subindo, igual quando se faz uma pergunta tipo, o quê? O terceiro tom, ma, é um mergulho total. O som vai lá do médio pro grave e depois sobe de novo. E o quarto tom, ma, é descendente, rápido e vai do agudo direto pro grave, como dar uma ordem bem firme. Pare. É justamente essa musicalidade que dá vida e alma ao mandarim falado. Parte 3. A lógica dos ideogramas. Quando a gente observa as regras de escrita, cai a ficha de que os caracteres chineses não são desenhos feitos de qualquer jeito, de forma alguma. Eles seguem uma lógica maravilhosa e super estrita de traços. A fonte mostra que tem uma ordem certa para escrever. Geralmente, os traços começam de cima para baixo e depois vão da esquerda para a direita. Além disso, os elementos dentro de um caractere precisam estar super bem equilibrados para garantir uma legibilidade harmoniosa. É uma verdadeira arquitetura no papel, sabe? Proporções e ordem ditando toda a beleza da caligrafia. Agora, vale a pena pontuar a diferença gigantesca entre a escrita tradicional e a simplificada. Do mesmo jeito que o português passou por reformas ortográficas, o chinês também evoluiu. Para tornar a alfabetização muito mais fácil e acessível para toda a população, a China continental adotou caracteres simplificados depois de 1949, diminuindo bastante o número de traços em vários ideogramas. Mas lugares como Taiwan e Hong Kong continuam preservando aquela beleza complexa da escrita tradicional. Os dois estão corretíssimos, só que o simplificado acabou virando o padrão moderno na maior parte do mundo. 4. Números e gírias secretas. Olha só, basta dar uma espiada na contagem básica para dar aquele suspiro de alívio em relação à escrita.
Essa é a demonstração mais pura da lógica visual do idioma. O número 1, yi, é um simples traço horizontal. O número 2, são 2 traços horizontais. E o número 3, san, adivinha só a lógica? Exato, 3 traços horizontais. É um sistema tão intuitivo que a gente absorve em segundos. E os números vão muito, mas muito além da matemática na China. O número 520 é o melhor exemplo disso. Por causa de semelhanças fonéticas e rimas, os algarismos viraram gírias super populares na internet. Em mandarim, a pronúncia de 520 soa de um jeito extremamente parecido com Waine, que significa eu amo você. Então mandar um 520 por mensagem virou uma declaração de amor cibernética super carinhosa e comum. Em compensação, o número 250 exige um cuidado enorme. Ao contrário do nosso romântico 520, o 250 é muito usado como um insulto. Chamar alguém de 250 é basicamente chamar a pessoa de tola ou idiota. A fonte traz uma curiosidade social incrível sobre isso. Esse número é tão evitado lá na China que supermercados e lojas chegam a pular o valor de 250 nas etiquetas de preço só para não ofender quem está comprando. É a cultura pura moldando o uso prático do idioma no dia a dia. Chegamos na parte 5. Como construir palavras. Analisando como os termos se combinam, a gente nota que o mandarim funciona quase como blocos de montar. Por exemplo, se a gente pega o caractere ki, que significa vapor ou gás, e junta com o caractere she, que significa veículo, o que a gente tem? A palavra kiche, um veículo movido a vapor ou gás, que é simplesmente a palavra exata para carro. Entender essa estrutura lógica faz com que aprender novo vocabulário seja incrivelmente eficiente. Os conceitos simplesmente se encaixam. Para mergulhar de verdade no vocabulário maravilhoso que temos pela frente, a gente vai colocar uma musiquinha de fundo super relaxante agora mesmo e passar esses próximos minutos apreciando as cores vibrantes do mandarim. Com esse ritmo calmo e meditativo rolando, o nosso foco vai direto para a palavra huangse, que significa amarelo. O amarelo carrega um peso imperial e super luminoso na cultura chinesa. Historicamente, era a cor exclusiva do imperador. Simbolizava o poder absoluto, a realeza e muita prosperidade. Naquela teoria tradicional dos 5 elementos chineses, o amarelo está super conectado à terra, que é o centro de tudo, a fundação estável que mantém a vida. Analisando a estrutura visual do ideograma Huang, a gente percebe uma complexidade harmoniosa de traços que, lá na sua origem milenar, remetiam a um homem usando um pingente precioso ou aos grandes campos de terra cultivável irradiando a energia do sol. Em mandarim, a palavra geral para a cor é yanse, e a cor específica costuma vir acompanhada desse sufixo se, por isso no dia a dia a gente fala huangse. É um exercício sensacional acompanhar mentalmente ao som dessa batida contínua. Huanse, amarelo. A pronúncia pede o uso do segundo tom, aquele som ascendente que eleva a voz. Huanse. A pronúncia preenche todo o nosso ambiente sonoro, enquanto a forma escrita preenche a nossa visão. É uma experiência completa onde a gente não só vê a cor, mas sente através do ritmo do idioma. Ainda curtindo essa trilha sonora suave de fundo, a nossa exploração visual caminha agora para os tons frios e super serenos da natureza. De um lado a gente tem lan, ou lanxie, que é o azul. A estrutura desse diagrama é uma verdadeira obra de arte. A parte de cima, do caractere, o chamado radical, lembra plantas e ervas, o que faz todo o sentido etimológico quando a gente descobre que, na antiguidade, o pigmento azul chinês era tirado exatamente das folhas da planta do índigo. O pinyin também pede o segundo tom ascendente aqui, fazendo a voz subir com bastante clareza. Lan é uma palavra que na hora evoca a imensidão de um céu limpo ou aquela profundidade tranquila do oceano. E bem ao lado, trazendo um frescor imediato, está Lü, ou Luise, o verde. Essa pontuação sobre a letra U, no pinyin, o nosso velho conhecido trema, exige um som mais fechado, pronunciado com os lábios bem arredondados, junto com o quarto tom, que é aquele descendente e bem afirmativo. Lü, na linguística clássica da China, existia um conceito muito poético chamado qin, que era uma cor meio misturada entre o verde e o azul, tipo a cor da natureza viva mesmo, incluindo grama, montanhas e o mar. Com a evolução precisa do idioma, lan e lü se separaram para diferenciar essas vibrações luminosas. Aprender essas cores é muito mais do que decorar vocabulário, é absorver a energia de elementos naturais muito antigos. Olhar para o céu durante o dia resgata instantaneamente a palavra lan. Admirar as folhas de uma árvore traz o ritmo de Luise à tona. As cores em mandarim pulsam junto com essa música e com tudo ao nosso redor, cheias de vida e história.
Para amarrar todo esse conhecimento incrível, essa citação na tela resume com perfeição o coração do idioma e tudo que a gente explorou hoje. Prestem bem atenção. A ortografia escrita em pinyin pode ser absolutamente idêntica, mas a música e o tom que a gente coloca na voz é o que dita tudo. O mandarim é um convite muito claro para a gente não apenas falar, mas para modular, quase cantar e estruturar as nossas intenções com uma precisão sensacional. E assim a gente conclui essa análise estruturada do mandarim, provando por A mais B que é um idioma cheio de regras lógicas, belas e super envolventes. A pergunta final que fica no ar para reflexão é: qual será o primeiro bloco de construção a ser dominado? Vão ser os 4 tons musicais, a contagem super visual dos traços ou as cores vibrantes que carregam tanta história? Esse idioma, sem dúvida nenhuma, deixou de ser um labirinto indecifrável e se mostrou um quebra-cabeça fascinante, só esperando para ser desbravado. É hora de mergulhar de cabeça e sem medo.